Olá pessoal, estamos aqui com a correção da atividade da semana, certo? Parabéns para os alunos que fizeram, conseguiram de fato efetuar a atividade com sucesso. Essa atividade ela é muito simples, certo? Ela se trata do assunto heredograma, compreendendo os heredogramas. Até então não abordei muita coisa, só para ver como é que vocês estão em relação à aprendizagem, certo? Essa primeira questão pediu para que vocês enumerassem as gerações desse heredograma, esse primeiro heredograma, e os indivíduos que nele consta, certo? Então era muito simples, a gente sabe que para a gente poder organizar um heredograma, a primeira coisa que a gente faz é identificar as gerações. Cada geração fica em uma reta, certo? E aí, se a gente observar esse heredograma aqui, nós temos a primeira geração, a gente coloca em algarismo romano, certo? Aí a gente percebe aqui, ó, segunda geração. E aqui, ó, terceira geração. Tudo em algarismo romano, tá? Certo? E por fim, nós temos a quarta geração. A própria situação aqui, problema, já disse que são 4 gerações, a gente só ia organizá-las, ok? Depois, a questão pede para a gente poder identificar os indivíduos, né? A gente sabe que os indivíduos são enumerados com algarismo arábicos, né? E aí, cada geração dessa tem uma quantidade de indivíduos. E aí, a gente começa enumerando, ó. 1, 2, certo? Aí a gente segue a mesma sequência aqui. Não a partir do 3, mas a partir do 1 novamente. 1, 2, 3, 4, 5. E assim você vai fazer em todas as gerações aí do heredograma. E aí a gente consegue obter todos os indivíduos enumerados. Depois que a gente faz toda essa organização, fica mais fácil para a gente poder responder as questões abaixo, certo? Então, a primeira questão diz o seguinte: quantos homens estão representados nessa genealogia? Gente, a gente já viu que nós temos o símbolo quadrado para o indivíduo masculino. Então, se a gente for contar aqui, nós vamos ter uma quantidade de homens, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós vamos ter 9 homens, seria a resposta, certo? Da primeira alternativa, certo? Quantas mulheres estão representadas? Nós temos aí 13 mulheres. As mulheres são os círculos, tá? Então, são 13 mulheres. Quantos indivíduos estão aí representados? Quantos indivíduos ao todo a gente tem dentro do nosso heredograma? Bem, 9 mais 13, nós temos 22 indivíduos. Certo? Nós temos 22 indivíduos. Bem, pessoal, algo que eu só vim perceber na hora que eu fui resolver essas questões é que aqui, ó, ficou trocado, tá? Pintadinho é que são os afetados. Em branco é que são os normais, tá? Eu coloquei até uma setinha aqui pra gente ver. Quantos indivíduos nós temos afetados? Nós temos aqui dentro desse heredograma 3 indivíduos afetados, certo? Indique pelos respectivos números que casais possuem maior número de descendentes. Bem, perceba que essa ligação aqui, ela está representando um casal, certo? E aí você vai ter que fazer uma análise para saber qual casal que tem mais indivíduos, que teve mais filhos. E aí, após analisar, a gente vai observando ó, que esse primeiro casal aqui, ele teve 1, 2, 3, 4, 3 filhos. Mas é esse casal aqui, ó, teve mais 2 filhos, então não é esse. Esse casal aqui teve apenas 1. Aí aqui, ó, esse casal aqui teve 1, 2, né?
3, 4 filhos. Então, os indivíduos que teve mais filho foi o indivíduo 4, né? Aqui, ó, o casamento 4 e 5, certo? Então, esse casal aqui teve essa geração aqui, ó. 1, 2, aqui, ó, 3, 4, certo? Então, vocês coloquem aí, ó, que no caso foi os indivíduos, no caso, 4 e 5, certo? Que conseguiu aí mostrar pra gente que a geração deles, a geração de filhos, foi uma geração maior. Aí faça uma seta indicando o indivíduo, aqui ó, terceira geração, indivíduo 6. Então, você vai lá no heredograma, encontra a terceira geração, tá aqui, e dentro dessa terceira geração, o indivíduo 6, e você vai marcar com uma seta. O indivíduo 6, ele já está aqui, ele é um indivíduo afetado, tá? E aí, você só vai, ó. Teve muita gente que teve dúvida, certo? Na marcação, mas o probleminha pode pedir para você fazer uma seta, pode pedir para você fazer um destacar, certo? E aí você tem que fazer primeiro essa organização de indivíduos, de geração, para poder identificar, fica mais fácil, porque se não tivesse nada, qual seria o indivíduo 6, né? Até porque tem 6 aqui, ó, tem 6 aqui, então ficaria difícil identificar, por isso que é importante fazer toda a organização. Esse foi o primeiro probleminha, tá? Aí agora a gente vai para o segundo probleminha. Na questão 2, a gente tinha que ler essa situação aí, certo? Essa situação problema e criar um heredograma, tá? Com essas informações aí. Então, vamos lá. Um casal normal para a visão em cores. Então, a característica aqui é que o casal tem visão normal, tá? Essa é a característica aqui, né? Porém, pode haver aqui algum descendente que não tenha visão normal, né? Seja daltônico, por exemplo. E aí, se é um casal normal, nós vamos lá. Quadradinho para homem, ligação com uma mulher, certo? Esse casal aqui, ó, teve o quê, ó? 4 filhos. Então, a gente já sabe que a gente vai fazer uma ligação aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ficou meio estranho, mas dá pra vocês notarem aqui. Então, ele teve o quê? 4 filhos. 3 mulheres e um homem, tá? Então, ó, 3 mulheres na ordem, ó. 1, 2, 3 e um homem, tá? Todos normais nessa ordem de nascimento. A primeira filha, certo? A primeira filha casa-se com um homem normal. Então, se essa primeira filha casou, a gente já faz uma outra ligação casando ela aqui, certo? E teve 4 crianças, todas normais. Então, ela também teve aqui, ó. Foi uma geração bem generosa, né? 1, 2, teve 4 crianças, certo? Todas normais, sendo 2 mulheres. 1, 2 mulheres. Um homem, nasceu um menininho aqui, e outra mulher, nessa ordem. A segunda filha, certo? A segunda filha casa-se com um homem normal. Então, aqui, ó, aqui é porque vai ficar pequenininho, o desenho é muito grande. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, dei uma consertadinha aqui pra ficar melhor, certo? Então, a segunda filha, ela casou com um homem também normal, certo? E também tem 4 crianças, tá? Essa família foi bem generosa na questão de nascimento de filhos. Então, vamos lá. 4 crianças. Quatro crianças. Uma menina normal, tá aqui, tá?
uma menina normal, um menino daltônico. Opa, apareceu aqui, ó. Uma criancinha aqui, ó. Um menininho com problemas na visão, né? Daltônico, não consegue ver as cores. Verde, vermelho, ele é daltônico. Ele mistura, né? Na verdade, as cores, confunde bastante. E um menino normal. E o último, também menino, daltônico. Então, nessa geração teve duas crianças afetadas aí na visão. Os demais filhos do casal ainda não têm descendentes, ou seja, nem esses aqui dessa geração, nem esses dessa geração. Então, esse seria o nosso heredograma. Um casal normal, onde ele teve 4 filhos. A filha mais velha casou também com um homem normal. Esse casal teve 4 filhos, 2 filhas, 3 filhas e um rapaz. A segunda filha, né, casou também com um rapaz normal. E dessa geração aqui nasceram 4 filhos. 2 filhos apresentou o daltonismo, certo? Então, essa era a situação problema da questão 2. Na questão 3, certo? Falava aí sobre uma alteraçãozinha, né? O heredograma abaixo apresenta uma família com indivíduos portadores de fibromatose gengival, que significa o aumento da gengiva devido a um tumor, certo? Aqui, ó, aqui tá normal, não houve erro, certo? Aqui são os indivíduos afetados e aqui são os indivíduos normais. E aí nós temos 3 perguntinhas que também gerou muita dúvida nos alunos, certo? E aí a gente vai ter bastante atenção agora para poder resolver isso aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é identificar aqui no meu heredograma as gerações, tá? Ó, primeira geração, segunda, terceira e quarta geração, tá? E os indivíduos? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aí vamos dando... Ó, todos os indivíduos já estão aí, certo? Identificados. E aí a gente vai para a primeira perguntinha. Qual o tipo de herança envolvida? Gente, qual é a herança que esse heredograma está transpassando para a gente? O que é que ele está mostrando? A própria situação, o problema diz, ó, nós estamos trabalhando com esse fator aqui, ó. Esse gene aqui, da fibromatose gengival, que é um gene, certo? Que é um probleminha dominante, tá? Dominante. Como eu sei, professora, que é dominante? Se você observar, essa característica apareceu dentro de praticamente todas as gerações. Ela só não apareceu na 4ª geração. Porém, na 4ª geração só tem um indivíduo. Talvez se tivessem mais indivíduos aqui, ela tivesse aparecido, certo? Então, a gente já tem uma informação aqui. A gente já sabe que os indivíduos que estão afetados, ele é dominante. Se ele é dominante, a gente tem a pura certeza de que ele vai ter que receber, certo? Ó, se é dominante, eu vou usar azinho ou azão. A gente já sabe que todos esses indivíduos aqui, ó, eles recebem um azão, né? Identificando esse fator aí predisposto nesses indivíduos, tá? Como é que eu vou saber o segundo alelo? Gente, olha, determinadas doenças, determinadas situações como essa, a gente muitas vezes não vai saber qual é o outro alelo aqui, que vai fazer parte junto com esse azão. Mas aí a gente pode haver possibilidades. Por quê? Porque todos os outros indivíduos são normais. Aí eu vou chamar a atenção para você para esse casal aqui, ó.
tanto o indivíduo 4 quanto o indivíduo 5, eles estão afetados, certo? Porém, o filho que eles tiveram é o quê? Normal, não teve a característica da fibromatose gengival. Então, se ele herdou aqui a característica normal, dá para que a gente entenda que todos os afetados sejam azinho. Porque se ele não está afetado, isso quer dizer que os indivíduos normal, eles têm o alelo azinho. Então, para ele ser recessivo, ele teve que receber um alelo do pai e um alelo da mãe. Então, logo, a possibilidade que a gente encontra aqui é que esse azão, para ser dominante, tenha pareia com o azinho recessivo. Porém, o dominante foi quem se destacou aqui, o daltonismo. E logo em seguida, a gente consegue identificar aqui que todos os indivíduos normais têm a possibilidade, sim, de ser azinho, tá? Vocês podem colocar aí para todos os outros indivíduos normais. Azinho, certo? E os demais recebem o azinho. E aí, através disso, eu consigo responder as minhas duas perguntas aqui. Quais os indivíduos seguramente homozigotos dentro do heredograma? Quem aqui é homozigoto? Para ser homozigoto, eu preciso estar o quê? Em par, né? Então, todos os indivíduos normais são homozigotos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou ter o quê? 10 indivíduos homozigotos. E aí, quem é heterozigoto? Heterozigotos são aqueles indivíduos que têm alelos diferentes. Então, aqui eu vou ter o quê? 5 indivíduos, tá? Heterozigotos. Então, essa foi a atividade da semana, certo? Espero que vocês assistam o vídeo e corrijam a atividade de vocês e que a gente possa tirar dúvida na nossa próxima aulinha.